Boa noite, igreja. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Para todos colocar de pé, para dar início ao nosso culto de adoração, louvor ao Senhor. Vou ler um salmo aqui para nós refletirmos na noite de hoje. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. Amém. Oremos ao Senhor. Obrigado, Pai querido, pelo privilégio que temos de estar reunidos, Senhor, aqui como irmãos na Tua casa, para te oferecer, Senhor Deus, um culto racional a Ti, Senhor. Que possamos Te dar o que temos de melhor na nossa adoração, no nosso louvor, na oração que fazemos. Que os nossos ouvidos, Pai, estejam atentos à ministração da Tua palavra. Que nesta noite, Pai, haja libertação, haja cura, haja salvação, haja união, Senhor Deus, no meio da igreja, nos nossos lares como família. Abençoa, Deus querido, o ministério de louvor. Abençoa o ofertório desta noite. Abençoa, Senhor Deus, a ministração das crianças. Colocamos toda a liturgia deste culto nas Tuas santas mãos, Senhor. E pedimos que receba como oferta agradável a Ti, em nome de Jesus. Amém. Levante as suas mãos, querido, nessa noite. Feche os seus olhos. Comece a entoar palavras de gratidão ao Senhor. Comece a entronizar o nome do Senhor nessa noite. Oh Deus, toma o Teu lugar nas nossas vidas. Toma o Teu lugar, Senhor Deus, nos nossos corações. Aleluia. Aleluias. Porque somente a Ti, Senhor, rendemos graças. Somente a Ti, Senhor Deus. Só Tu és digno de honra, de glória e de louvor. Aleluias. Oh, Te entronizamos, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Declare isso nessa noite. Aleluia. Somente a Ti, Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. somente a Ti, Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, A ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a ele a glória, somente a Ti, Senhor. a ele a A Ti rendemos toda honra e toda glória. Para sempre, amém. Quão profundo
para sempre. Amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Aleluia. Temor não há. Nós sabemos, Senhor, Mas eu aleluia, bem sei eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive. Aleluia. Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, Temor não há. mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluias. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, o rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre. Exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre. Ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre. Exaltado é, pra sempre. Adorado és, pra sempre. Ele vive, ressuscitou. Aleluia, a terra estremeceu, a terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada seu grande amor. Ó morte, onde estás? O rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre. Declare isso essa noite, querido. Pra sempre
é pra sempre. Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Glória a Deus, aplauda o Senhor nessa noite. Ele Aleluia. vive. Levanta suas mãos para o alto e diga: Ele vive, Ele vive. Ele vive em mim, Ele vive. Aplauda bem forte, aplauda a igreja. Aplauda esse Senhor mais forte. Existe um caminho de milagre nesse lugar. Diga para Ele: Tu és santo, Deus, o único e digno de ser louvado nesse lugar, chamado coração. Aleluia. Tudo que eu fiz foi acreditar. Eu ouvi tua voz, obedeci. Aleluia. Como pude então ter chegado aqui? Eu não posso crer que é o fim. Dizem: onde está o teu Deus? Me perguntam o que fazer. Quando que era difícil se torna impossível. Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível faz acontecer. Você crê nisso? Você crê nisso, igreja? Só quem crê, diga glória a Deus. Oh! Tu és santo, Deus. Tudo que eu fiz foi acreditar. Eu ouvi tua voz, obedeci. Como pude então ter chegado aqui? Eu não posso crer que é o fim. Dizem, onde está o teu Deus? Me perguntam o que fazer. Quando que era difícil se torna impossível. Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível Ele faz. Quando que era difícil se torna impossível. Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. E o impossível Ele faz. Ele faz o caminho de milagre pelo mar. Tu és santo, Deus. Nós acreditamos nos seus milagres. Ei, aquele que espera. Oh. Tu és santo, Deus. Quando que era difícil se torna impossível. Deus começa a agir.
Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível faz acontecer. Ele faz acontecer. Nada é impossível para o nosso Deus. Ele morreu na cruz para isso, querido. Para aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna com Ele. Ele foi como cordeiro, mas hoje Ele está com você como leão. Por mais que o mundo te empurre e fala, você não vai conseguir, você não pode, desista. Mas não esqueça que você tem um Deus ungindo como leão, brigando por você nessa noite. Ei, não se esqueça que o teu Pai está por você nessa noite. Mais uma vez, e todos os dias, e todos os dias, e dia mais dias. Ei, levanta a sua mão assim, glorifique o Senhor. Sob o trono de justiça, eternamente. Ei, cante! Ele voltará às nações em amor. Cante, igreja, cante! Que ruge ao... Ei! E a terra diante da... Que ruja ao leão. Diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. E ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Oh, 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 oh. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Oh, 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 oh.
Ele está aqui, Ele está aqui. Você pode sentir a presença dele nesse lugar. Deus tem uma nova história para você, querido. Você crê nisso? Por mais que o mundo pregou para você que a sua história é essa, acabou, terminou, e Jesus te trouxe aqui para dizer: uma nova história eu tenho para você nessa noite. Você crê nisso? Aplauda bem forte, querido Jesus. Vamos cantar isso nessa noite. Aleluias. Sai de sua tenda, ó filho meu, ó, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Amém, pastora Vilma? Amém? Amém? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Cante isso, cante. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Deus Santo, Deus maravilhoso, Pai. Sai de tua tenda, ouça, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. E será que podes contar? E será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? Minhas mãos fizeram para ti, filho meu. Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Deus tem o melhor para você.
Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para a sua igreja. Ei. É o melhor para mim. Deus tem o melhor para mim. E o que perdido foi não se compara o que há de vir. Pega isso aí, pega isso aí. Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido foi não se compara o que há de vir. Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. E o que pedido foi não se compara o que há de vir. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Segura aí. Você acha mesmo que você está aqui por acaso, querido? Você acha mesmo que você não tinha nada para fazer em casa e chegou até esse lugar? Você pode pensar em 1000 motivos para estar nesse lugar hoje, mas creia que Deus te trouxe aqui para mudar a tua história. Deus te trouxe aqui para mudar aquilo que foi pregado na sua vida há muito tempo, que você não conseguiria, que você não seguiria, que você não adiantaria a sua vida. Mas Deus te trouxe aqui para dizer que Ele te muda a tua história e vai mudar a tua história em nome dEle, em nome do Senhor Jesus. Foi isso que Ele morreu na cruz, foi para isso que Ele morreu na cruz, foi para isso que Ele te comprou pelo sangue de Jesus. Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. E o que pedi, não se compara. Agora a igreja, o que há você vai olhar de para o seu irmão vir. assim, você vai olhar para o seu irmão e vai falar assim, ó: Deus tem o melhor pra ti. Canta para ele, vai, profeta. Canta para ele. Deus tem o melhor pra ti. Fala para ele. E o que pedido foi Não se compara. o que há de Aponta o dedo para ele e fala: Ei, Deus tem o melhor pra ti. Deus tem. Amém, mistério, amém? E o que pedido foi não se compara o que há de vir. 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 Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! A paz do Senhor, queridos. Deus tem o melhor. O melhor de Deus está por vir sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa,
sobre os nossos filhos, sobre a nossa família. O Senhor mandou hoje trazer uma mensagem, que é uma mensagem de conhecimento. Eu gostaria de festejar o melhor de Deus que está por vir. Eu gostaria de festejar tudo que Deus vai fazer na sua casa, nas nossas vidas. Gostaria de fazer hoje, no domingo, um culto de celebração. Porque eu já sei o que Deus vai fazer, porque Ele me falou. Só que antes de celebrar, nós precisamos de uma bússola. Porque antes da festa, vem a guerra. E o que nós vamos fazer na igreja hoje é buscar de Deus o conhecimento. Porque somos um exército. E você já viu o exército sem conhecimento? Um monte de tonto, sem direção, sem a espada, sem as estratégias. Não! O meu dever é ensinar através da palavra, para que este dia de celebração chegue, e ele vai chegar. Eu vou almoçar com você, tomar café com você, receber o testemunho aqui, mas para isso nós precisamos nos preparar, porque tem uma corrida aí. Você já viu o atleta festejar a chegada antes de se preparar? Não. Primeiro ele vai fazer não sei quantas horas de treino, primeiro ele vai buscar conhecimento, primeiro ele vai se alimentar, primeiro ele vai treinar, se preparar, e ele vai conseguir. Porque ele se preparou. Deus está preparando a sua igreja, amém? Deus está preparando a sua igreja. Pode colocar ali a palavra de hoje. É só o 1 e o 2. Oséias 4:6. Meu povo está sendo destruído, porque não me conhece. Porque vocês, sacerdotes, não querem me conhecer. Eu não os reconhecerei como meus sacerdotes, porque se esqueceram da lei do seu Deus. Só até aí. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Mas conhecimento não vai nos faltar, não. Porque o Espírito Santo vai nos ensinar. E nós vamos selar no nosso coração a estratégia, nós vamos selar no nosso coração aquilo que Deus nos orientou, a estratégia que Deus nos deu, e nós vamos vencer. Querido, muitas guerras nós não temos vencido por falta de conhecimento. Muitas coisas estão presas no mundo espiritual. Muitas das nossas bênçãos estão presas no mundo espiritual por falta de conhecimento. Muitos casamentos têm sido destruídos por falta de conhecimento. Não acessamos ainda aquilo que temos. Muitos de nós estamos com bênçãos retidas no céu por falta de conhecimento. Muitas das vezes o temos, mas não colocamos em prática. Conhecimento sem prática é falta de sabedoria.
Porque o conhecimento ele só é conhecimento quando você coloca em prática. Porque antes de você colocar em prática, ele é apenas uma teoria. Então, querido, muitas coisas que nós temos, que não temos ainda. Pastora, por que tanto tempo e não acontece? Por que isso? Por que aquilo? Por que essa luta? Por que essa dificuldade? Por que essa adversidade? Por que essa luta financeira? Deus vai falar com você nesta noite, porque os céus vão abrir. Os céus vão se abrir e Deus vai derramar a chuva seródia, mas para um povo cheio de conhecimento. Muita coisa, em muitas coisas nós temos perecido, porque não estamos dando ouvidos à voz de Deus. O ministério vai louvar, e se você conhecer, pode cantar. Aleluia. Eu gostaria que você se ligasse com o Senhor nesta hora. Porque muitos de nós temos chorado. Mas nós não vamos chorar a vida inteira, não. Muitos de nós temos sofrido, mas nós não vamos sofrer a vida inteira, não. Onde Sião, o sacerdote, onde a aflição, como morrer de vergonha e dor, caminhava triste o povo forte do Senhor, Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que te ajudou. Chora Israel, muito só. Canta, igreja. Ajuda aí os levitas. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama a teu Deus, Ele te ouvirá, e o inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, e Ele te ouvirá, o inimigo te libertará. Cativeiro te levei, Sacerdotes plantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. caminhava triste o Povo forte do Senhor, a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, um lamento só. Talvez Deus se lembre do Destino de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama a teu Deus, Ele
te ouvirá, do inimigo te libertará. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Pode sentar, querido. Deus tem uma palavra no seu coração nesta noite. Querido, quando Jesus andava com os seus discípulos, o tempo em que ele esteve com eles, durante todo o tempo, Jesus, quando estava de pé, ele estava operando milagres, fazendo sinais e maravilhas. Quando ele estava sentado, ele estava ensinando. Jesus ensinava durante todo o tempo. Quando você via Jesus sentar, era ensinando. Quando ele estava de pé, era operando sinais e maravilhas. Precisamos sentar para ler a palavra, porque a palavra é Jesus ensinando. Precisamos sentar para aprender a lei do Senhor. Durante todo o período que ele estava com os seus discípulos, o que Jesus queria? Jesus queria que os seus discípulos soubessem quem ele era. Jesus queria também que os discípulos conhecessem o chamado que havia acontecido na vida deles. O Senhor queria que os discípulos tivessem conhecimento, fossem destros, fossem homens cheios de autoridade. E ali Jesus ensinava. Porque durante muito tempo, a mentalidade dos 12 era a mentalidade terrena. Aqueles homens nunca tinham ouvido falar do reino dos céus. Aqueles homens não eram intelectuais. E se fossem, não ia entender, porque o intelectual também não entende o reino dos céus. Ele tenta entender, mas ele não entende. Porque o reino dos céus, ele é revelado. Foi revelado a você, amém? E você mudou o seu caminho, mudou a sua rota. O reino dos céus, Jesus veio para ensinar, para trazer o reino dos céus, para morrer, ser crucificado e deixar aqui a sua igreja. Mas Jesus queria deixar uma igreja ignorante. Jesus queria deixar uma igreja que não soubesse o poder que tinha na mão. Não, com certeza. O Senhor, Ele queria uma igreja que conhecesse o reino dos céus. Então Jesus ensinava. E durante muito tempo, os discípulos tiveram que entender, tirar a mentalidade terrena. Porque eles não sabiam. Vocês vejam que durante todo o tempo, eles faziam perguntas, não conseguiram expulsar o demônio que estava lá no menino. Pedro cortou lá a orelha do soldado. Queria
tinha discussão para quem ia sentar do lado direito, para quem ia sentar do lado esquerdo. Gente, eles eram como nós. Lembra quando você se converteu, que você não sabia de nada? Ainda não sabemos. Mas com os discípulos não foi diferente. Jesus precisou de perder um tempo com aqueles homens ali. Cada um tinha uma personalidade, um era colérico, o outro era sanguíneo, o outro era melancólico, e cada um com a sua personalidade. E Jesus ali, abraçando a todos e ensinando a todos. Mas o que foi mais difícil foi tirar a mentalidade da terra. Assim é conosco. O maior trabalho que nós damos para Deus é tirar a nossa mentalidade terrena. Aquilo que o pai ensinou, que a mãe ensinou, as experiências que você trouxe da vida, as experiências que você teve no mundo, a desconfiança, o falar mal, a fofoca e tantas outras coisas, erros de personalidade que nós trouxemos do mundo. E Deus e Jesus foi trabalhou na minha vida como um olheiro, trabalhou na sua como olheiro. Ele foi nos moldando, nos aperfeiçoando, e feliz daquele que passa na mão desse olheiro. Eles tinham deixado o pecado, como nós deixamos o pecado. Mas eles estavam num processo de santificação. Cada um deles teve que deixar alguma coisa. Cada um deles tiveram que deixar alguns, cada um dentro da sua vida cotidiana teve que deixar algo. Assim como você teve que deixar o pecado, assim como eu tive que deixar o pecado, eles também tiveram que deixar alguma coisa para seguir a Jesus. Este texto que nós vamos ler agora, você pode abrir a palavra em Mateus, sentado mesmo. Em Mateus 16, capítulo 16. Mateus 16, 13. Mateus 16, 13. E chegando Jesus às partes de Sidom, de Cesareia, de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizes? O que dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e outros um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Amém? Neste texto aqui, Jesus já tinha andado com os discípulos cerca de 1 ano e meio. O ministério de Jesus foi 3 anos,
durante 1 ano e meio, Jesus já estava com os seus discípulos. E durante toda esta caminhada de Jesus com os discípulos, eles, nessa altura aqui, eles já tinham visto mortos ressuscitarem, eles já tinham visto milagres, eles já tinham visto cego enxergar, eles já tinham visto muita coisa. Mas Jesus ia devagar se revelando. Jesus não deu a eles a revelação de tudo de uma vez. Jesus ainda tinha algo retido com ele. Estava com ele, andava com eles, ensinava, mas ainda tinha algo retido. Por quê que Jesus tinha algo retido? Porque ele sabia que os seus discípulos não estavam amadurecidos o suficiente para saber de tudo. Então, ele mostrava alguma coisa sobre o reino, mas ele ocultava outras, por conta do amadurecimento. Querido, enquanto você não tiver amadurecido, enquanto eu não tiver amadurecida, enquanto nós não amadurecemos, muita coisa vai ficar retida. E muita coisa nós vamos ficar sem saber. Hoje, quando se trata de batalha espiritual, inclusive se você quiser saber de alguma coisa, me procure, eu estou quarta-feira na igreja, sobre batalha espiritual, porque quando eu comecei, muita coisa não me foi revelada. Porque eu não estava amadurecido o suficiente para que Deus me revelasse. Então eu não sabia guerrear. Não conhecia o mundo espiritual. Mexia às vezes em coisas que não era para mexer. Falava coisa que não era para falar. Fazia às vezes algo que não era para fazer. Então Deus, ele vai te ensinando, ele vai te preparando, ele vai te amadurecendo. E quando você vai amadurecendo, ele vai te revelando. Ele vai te revelando. Cuidados com a sua casa, cuidados com o seu quarto, cuidados com o seu casamento, cuidado com a traição. E nós vamos com a traição de um modo geral. Então Deus, ele vai vendo que você está ficando amadurecido, e ele vai te revelando coisas que você não sabe. Então daqui a algum tempo que você estiver mais amadurecido, você vai ver bem que a pastora falou. Hoje eu conheço coisas a respeito de Deus que eu não conhecia antes. Então, aqui, nesse espaço aqui, já era Cesareia de Filipe. 1 ano e meio andando com os discípulos. E quando Jesus perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Houve um silêncio. Por que houve aquele silêncio? Porque eles tiveram medo de falar a mesma coisa que o mundo estava falando. Mas essa pergunta de Jesus aqui, ela é muito interessante, porque Jesus nunca se preocupou com a opinião pública. Jesus nunca se preocupou com o que estão dizendo de mim. Mas essa pergunta já era para que ele pudesse sondar o coração dos discípulos, como se eu dissesse assim: Vanessa, o que as pessoas estão dizendo de mim? Aí ela vai dizer: olha, estão dizendo que a senhora é isso, é aquilo outro. Mas a minha intenção é logo depois disso perguntar: e você? Você diz o que de mim? Você, e eu sou o que para você? Foi o que Jesus fez. Jesus perguntou o que estavam dizendo sobre ele, porque Jesus queria saber o que os discípulos diziam sobre ele. Jesus nunca se preocupou com o mundo, com o que ninguém diz, tanto que quando ele perguntou, o que dizem? O que as pessoas, ele quer dizer assim, o que é que a galera aí está falando de mim? Vocês que estão aí, que na frente é muito difícil falarem, né?
É a mesma coisa se eu quiser saber o que estão falando de mim na igreja. Eu não vou perguntar à igreja, que a igreja não vai dizer. Eu tenho que perguntar a alguém que está no meio da igreja. Então, ele perguntou e disseram, dizem que você é Elias. Dizem que é João. Dizem que é Jeremias. Enquanto eles iam dizendo, Jesus ia andando. Jesus não estava nem aí para o que estavam dizendo dele. Jesus ia andando. E eles dizendo, dizem que é João. Dizem que é Jeremias. Dizem que... E aí, a hora da pergunta principal. E vocês? Vocês dizem o quê? O que eu sou para vocês? Quem eu sou? Jesus queria saber o nível de conhecimento que aqueles homens estavam tendo depois de 1 ano e meio andando com ele. Jesus queria saber o que aqueles homens diziam acerca dele. Porque muitas das vezes você anda com um pastor 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, e você ainda não conhece o coração do pastor. Muitas das vezes, porque teve muito pastor aí fazendo muita bobagem, roubando o dinheiro das ovelhas. Muitas das vezes as pessoas ficam com medo de ofertar, com medo de dizimar, pensando que todos os pastores são a mesma coisa. Mas conheça o seu pastor, conheça o coração. Essa semana eu conversando com a Aline, e a Aline falou assim, eu estava pedindo algo a ela acerca dos projetos infantis. Ela falou para mim, quando a senhora ligou, Deus me falou do seu coração. A Renata também já falou para mim, Renata do Arthur, eu falei para ela, eu queria que Deus revelasse para você o meu coração. Ela disse, já revelou, eu já sei. Eu me senti naquele dia, quando Jesus perguntou para Pedro, e Pedro disse, tu és o Cristo, Filho de Deus. Eu senti uma alegria, porque assim, eu estou orando para Deus mostrar para você meu coração. Ele já me mostrou. Peça a Deus, querido, para mostrar para vocês o coração desse ministério. O que esse ministério quer fazer? Olha, eu nem sei, nem estava no sermão falar disso. Mas como eu estou querendo fazer muita obra social esse ano, Deus me deu uma palavra acerca de Rebeca. Vocês conhecem a história de Rebeca. O criado Damasceno foi procurar uma esposa para o filho do seu senhor. Vocês conhecem a história? Chegou um monte de camelo de quem? A nora de Abraão. Chegou com um monte de camelo para dar água. Oferta, né? Camelo, você já sabe como é que camelo bebe, né? Mas ele já estava no coração dele. Aquela mulher que eu pedi água para o camelo e der, é essa que vai ser a esposa que eu vou levar para o meu Senhor. E quando ele parou, eu estou saindo totalmente do roteiro agora, tá, gente? E quando ele parou, ela começou com a maior alegria, pegou a água e deu, e foi dando, foi dando. Aí Damasceno já sabia, é essa que é a esposa. Ela não sabia que dentro nos lombos daqueles camelos tinha toda a sorte de riqueza para ela. Ele estava pedindo água para testar o coração, mas a riqueza estava nos camelos. Pastor, o que a senhora quer dizer com isso? Eu quero dizer para você, se você quer acessar a prosperidade de Deus, vai dando água para os camelos, vai realizando a obra de Deus, vai fazendo a obra, vai sendo voluntário para as coisas de Deus. Tem um projeto na igreja, você entra.
tem algo para fazer, você entra. Você estará acessando riquezas. Houve um tempo na minha vida que eu achava que a minha espiritualidade ia me fazer prosperar. Subida a monte, oração, vida com Deus, todo dia na igreja. Não era por causa disso, mas eu achava que o que ia me prosperar era a minha espiritualidade. Quanto mais espiritual eu fosse, mais eu ia acessar as riquezas. Mas aí, quando eu comecei, na primeira oferta que eu fiz, que me custou, eu resolvi muita coisa. Dali virou uma chave e eu comecei a prosperar. E aí o Senhor falou comigo que o acessar as riquezas estava ligado a um coração voluntário, a um coração que oferta, que dizima, que não tem amor ao dinheiro, que tem amor às pessoas, que tem amor à casa do Senhor, que tem piedade, que tem misericórdia. E aí o Senhor falou comigo, o acessar da vida abundante não está ligado à vida de santidade, mas à vida de piedade. A vida de piedade faz você acessar lugares que você nunca imaginou. Eu vou dar uma pausa aqui, porque saí do texto, porque o Espírito me levou para sair. Então, estava aqui em Cesareia de Filipe, e Jesus perguntou, mas e você? E aí ele disse, tu és o Cristo. Gente, era para todo mundo ter respondido de uma vez só, né? Mas não, ficou aquele silêncio. Porque já pensou? Se a minha opinião for a mesma do mundo? 1 ano e meio caminhando com Jesus e a minha opinião é igual à do mundo? E aí Jesus disse, foi Deus que te revelou isso. Estava chegando a hora de Deus se revelar aos seus discípulos. Porque você veja que no texto, Deus não falou assim, o que dizem os homens ser o Filho de Deus? Por que ele não falou o que dizem os homens ser o Filho de Deus? Ele era Deus. Mas ele não falou ser o Filho de Deus, porque nem amadurecimento para receber essa palavra os discípulos tinham. Dizer que era Deus era blasfêmia. E Jesus estava aos poucos dizendo para eles, olha, eu sou Deus, eu sou o Filho de Deus, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, e eu vou deixar a minha igreja, e são vocês que vão fazer o evangelho ir por toda parte. E aí eu quero fazer uma pergunta, você sabe o que é igreja? Será que sabemos o que é igreja? Ou nós pensamos que igreja é uma instituição e um CNPJ? Ou achamos que igreja é estar feliz com os irmãos, vir aqui, ouvir um louvor bonito, uma palavra boa? Será que é isso que é igreja? Querida igreja, a igreja que Cristo fundou, ela é uma palavra grega chamada eclésia. Eclésia quer dizer dentro. Quer dizer de dentro para fora. Isto é eclésia. É a igreja que Jesus deixou na face da terra. Aí eu vou te dizer também,
Leia ali as bem-aventuranças, que você vai saber o que é a igreja na parte comportamental. Como a igreja se comporta. Qual é o caráter da igreja? Aí você vê lá nas bem-aventuranças. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. A bem-aventurança inteira. Tem aí, pessoal da mesa, as bem-aventuranças? Vê se vocês conseguem achar. Quem é que está fazendo isso aí? Janzinho? Ali, naquele sermão das bem-aventuranças, o Senhor está falando do caráter da igreja, do comportamento da igreja. Então, você não pode ver um crente que não seja misericordioso, porque Jesus deu o caráter da noiva, amém? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição. Ali, as bem-aventuranças. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence. Você sabe o que é pobre de espírito? É humildade. Pobre de espírito são os humildes. Não é aquele porque está fazendo uma faculdade, se acha o bambambam. Só porque está lá aprendendo Paul Sartre. Só porque está lá aprendendo Simone de Beauvoir. E aí um professor diz meia dúzia de coisas que os comunistas fazem. E eles saem todo felizes, achando que agora sabem de tudo. Pobre, miserável, cego e nu. Porque se você for ver a vida dessas mulheres, Simone de Beauvoir levava mulheres, as alunas dela, para estarem com o marido dela. Simone de Beauvoir pegava as mulheres que ela conquistava para o comunismo e para o feminismo, e elas levavam. E nem me interessa aqui dizer as atrocidades que esse povo faz. Então, sabedoria é a sabedoria de Deus. Sabedoria é a sabedoria do céu. É por isso que a Bíblia diz que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Como é que pode ser por falta de conhecimento se tem um monte de letrados e universitários na igreja? Como é que pode? Não tem só analfabetos. Como não tem conhecimento? Quem tem doutorado? Porque o verdadeiro conhecimento é o conhecimento de Deus. E olha que eu amo conhecimento. Estudo até hoje, e muito. E muito. Grego, hebraico. Tem dias que eu acordo cedo, só levanto à noite. Quem mora comigo sabe. Mas o verdadeiro conhecimento é o conhecimento de Deus. Então vem aqui. Felizes os que choram, porque serão consolados. Vai passando, quem estiver aí na mesa. Felizes os humildes, porque herdarão a terra. Vai passando, vai comigo. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Tem um pastor aí que falou, eu ouvi ele pregando, que você só sabe o que é misericórdia até você precisar dela. Porque antes de você precisar da misericórdia, você julga todo mundo. Sem misericórdia. Ah, falhou. Arrebenta com ele lá.
Ah, errou, joga para fora da igreja, nunca mais vê. Mas no dia que você precisa de misericórdia, aí você diz: misericórdia. Oh, meu Deus. Felizes os que têm o coração puro. Coração puro. Coração puro. Quem fala mal do irmão tem coração puro? Quem não tem coragem de dar comida para quem tem fome, podendo dar. Olha, Deus não vai te julgar pelo que você não pode fazer. Mas Deus vai te julgar por tudo que você podia e não fez. Reteve. Você reteve o fruto da misericórdia de Deus, porque você só tem por causa da misericórdia. Tudo que eu alcancei financeiramente foi por causa da misericórdia. Hoje eu posso ajudar, e eu sempre pratiquei misericórdia. E assim, todo crente tem uma história de alguém que ajudou e foi ingrato. Mas essa história é linda. Aqui na igreja nós temos história de pessoas que ajudamos e que falaram mal de nós. Mas é muito melhor ter prejuízo com quem você ajudou e não teve misericórdia de você, do que você ser aquele que não reconheceu e que não amou e que não ajudou. Hoje eu só tenho só um pouco mais de restrição. Quando eu quero ajudar alguém, eu vou orar, vou pedir a Deus, vou abrir a palavra. Ensinei isso para o pastor Jean e para o pastor Davi. Ensinei. Porque muitas das vezes não é para fazer. Porque Deus está tratando. Não está tendo porque Deus está tratando. E se você se meter, quem vai ficar no vento é você. Mas isso é uma outra história. Porque o normal é exercer misericórdia. Felizes os que promovem a paz. Ah, meu Deus! Promover a paz. Será que já teve alguém que ouviu um pastor ou um irmão falar alguma coisa e ligou na mesma hora para outra pessoa e disse: você viu o que falou? E foi comigo? Ué, claro que foi. Foi com você, sua boba. Ah, mas eu acho que não. Como que acha que não, rapaz? Aqui, eu estou mandando para você ver ele falando. Olha, era você. Querida, isso tem preço. Fazer contenda entre irmãos, não promover a paz, isso tem preço. Bem-aventurado, felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhe pertence. Oba! Você é perseguido aí por causa da justiça. Quando você faz alguma coisa certa, alguém diz: você é bobo, não quero você aqui. Aqui nessa sala aqui do trabalho você não fica não, porque você é a certona, você é o sertão, você é o santão. É isso mesmo. O reino dos céus é nosso. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando os outros mentindo disserem todo tipo de maldade a seu respeito.
Vamos ficar até aí. Mas medite nas bem-aventuranças. Aí você vai dizer assim: pastora, o que é as bem-aventuranças? Eu vou dizer, é o caráter que Deus quer que você tenha. Quando Deus fala, olha, Deus deixou tudo, os fundamentos Ele deixou. E Ele deixou até o seu caráter, como é que tem que ser. Deus deixou como você tem que agir, como você tem que ser. Ah, é a minha personalidade. Não, mas existe a personalidade transformada pelo Espírito de Deus. Aleluia. E estava chegando a hora de Deus se revelar aos seus discípulos. Aí o Senhor fez completo, né? O Senhor disse: olha, é isso mesmo. Eu sou o Cristo, Filho de Deus. E estou aqui no meio de vocês. E enquanto iam diziam que ele era João, que ele era Jeremias, ele foi andando, não dava a menor bola. Mas quando ele quis saber o que o discípulo achava dele, ele parou. Bom, o que dizem lá, está tudo certo. Agora eu quero saber você, o que você diz que eu sou. Então agora eu vou parar e eu vou ensinar o reino dos céus. Então, querido, lembra quando na pregação de que o Senhor chegou na sala depois de ressuscitado e Ele soprou nos discípulos. E quando Ele soprou, Ele deixou os discípulos prontos para evangelizarem. O sopro de Deus está em você. Este culto, esta noite, é para que você saiba quem você é em Deus. A sua identidade. Você é cidadão do céu. Você é nação eleita, nação santa, sacerdócio real. É isso que você é. Você é um agente do reino. Você é alguém escolhido, separado, preparado para avançar com o reino de Deus. Sabe por quê que você é perseguido? Porque o diabo sabe quem você é. Sabe o que tem dentro de você. Sabe que o reino de Deus está dentro de você. Sabe o que você pode fazer através desta chave. Olha, aqui fala da chave. Eu vou ler aqui para vocês. Fala aqui: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ele estava falando dele, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E aí ele disse: olha, ele mudou o nome. Ele se chamava Simão. Essa coisa de Pedro foi Jesus. Quando Jesus encontrou com Pedro, ele encontrou um Simão. E ele falou: olha, você agora não vai mais se chamar Simão, mas você vai se chamar Pedro. Porque ele é a rocha. E Pedro é um fragmento de rocha. Pedro é a parte dele. Pedro foi inserido nele. Não foi ele que foi inserido em Pedro. Não foi ele que botou em Pedro a edificação da igreja. Mas ele mesmo a edificou. Porque ele deu os fundamentos da igreja. E hoje eu estava perguntando a Aguinaldo, se a pessoa tem 500 mil para fazer uma casa, quanto que ela gasta nos fundamentos? Aí ele, matemático que só, né? No mínimo 25% vai gastar na fundação.
E a fundação, querida, é onde você gasta quase a metade do dinheiro. E a fundação é o lugar que ninguém vê. As pessoas só começam a ver quando as paredes começam a ser levantadas. Mas se não houver os fundamentos, racha, cai. Fazer uma igreja de parede é fácil. Construir aqui um templo só de parede é fácil. São as igrejas que vivem de evento em evento, de festa em festa, de oba-oba em oba-oba, de show em show. Isso é fazer casa de parede. Mas o fundamento dá trabalho, querido. O fundamento você faz sem teto, em cima. Você faz debaixo de chuva. Você faz debaixo de sol. Você bota pedra. Você levanta a coluna. E ninguém está vendo nada. Assim é a igreja de Cristo. Ele deu os fundamentos. E ele diz: qualquer um que edificar, edifique sobre esses fundamentos. Você pode edificar do seu jeito, mas é nesse fundamento. Você pode ser um crente com a sua personalidade, com o seu jeito, mas você tem que ter na sua personalidade as bem-aventuranças. É o modelo que Cristo deixou. É o modelo. Aí não tem, é o meu caráter, é o meu jeito. Não, está ali o seu jeito. Está ali o caráter da igreja. Nós nos enquadramos naquele caráter ali. Pois então está ótimo. Leia as bem-aventuranças e diga: eu sou, o meu caráter, a minha personalidade, o meu eu está encaixado aqui. As bem-aventuranças é o caráter da igreja. É o relacionamento da igreja. É a personalidade da igreja. E os fundamentos? O fundamento é a doutrina da palavra. Então nós aprendemos o quê? Que temos que ter o fundamento. O fundamento é a doutrina. Está fora daqui não serve. Não é você que diz, não sou eu que digo, é a palavra que diz. É a palavra. Então está aqui, nos 10 mandamentos, e em toda a Bíblia. Isso aqui é o fundamento. Sem isso aqui a casa vai cair. Sem as bem-aventuranças na personalidade, a casa vai cair. É só quando você pensar, é o meu jeito. Quando você pensar, como eu vou agir com o irmão. Quando você pensar, como é que eu vou agir com a minha casa. Como é que eu vou agir no meu trabalho. Aí você vai lá para as bem-aventuranças. E você vai dizer: aqui está o meu caráter. Querido, você perdeu o seu caráter quando você se converteu. O nome foi mudado. Era Simão, agora é Pedro. Foi mudado. Então, é o meu jeito. Quantas vezes eu disse isso? Eu sou assim. Se fizer comigo, leva. Eu sou assim. Mas hoje, é por isso que fala, caráter de Cristo, as bem-aventuranças. E os fundamentos? Os fundamentos estão na palavra. Um não vive sem o outro. E Jesus falou para ele: olha, você é uma partícula da rocha. E no original, rocha quer dizer inabalável. O diabo quer que você saia da rocha
Ele quer que você saia de Cristo, porque se você sair de Cristo, você se torna vulnerável, você sai da rocha inabalável. É por isso que Ele quer te tentar, te fazer sair da igreja, porque você, fora da rocha inabalável, você não é ninguém. Fora da rocha inabalável, você não resiste o pecado, você não resiste a ira, você não resiste o mal, você não resiste a fofoca, você não resiste. Fora da rocha inabalável. É isso que Ele quer, porque Ele sabe que você está firmado sobre uma rocha. Ele sabe por que o salmista disse que darei ao Senhor por tudo que me tens feito. Ele sabe por que o salmista disse: tirou-me de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha. Porque se tirasse do charco de lodo e não colocasse na rocha, nós voltaríamos para o charco de lodo. Igual um porco quando você dá banho. Meu pai tinha um porco que ele queria que fosse limpo. Botava lá, dentro da casa lá, dava banho, queria que ficasse. Na primeira oportunidade ele corria para a lama. Tirou-me de um lago horrível. E esse lago também fala do inferno. De um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. O diabo sabe que enquanto você tiver os pés sobre esta rocha, ele não pode com a sua casa, ele não pode com a sua filha, ele não pode com seu filho, ele não pode com você, ele não pode com a sua igreja, ele não pode por causa da rocha. Rocha inabalável é o nosso Deus. Rocha inabalável é o nosso Deus. E tu que dizes que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E tu, Pedro, Simão, acabou, Simão Barjona. Agora tu é Pedro, tu é fragmento de rocha. E você agora vai ficar firmado em mim. Fragmento, pedacinho, fragmento de rocha, pedacinho de rocha. Você está em mim. Somos um. Portanto, você é inabalável. E o diabo corre de você por causa da força da rocha. Uma rocha bem segura é o nosso Deus. Segurança, fortaleza é para mim. E se estou com Ele, eu posso confiar. Rocha eterna sempre vai me sustentar. Aleluia! Glória a Deus, ministério de louvor. Temos a ceia. Aleluia. Somos amadurecidos, firmados na rocha. Aleluia. Por isso tanto ódio, por isso as autoridades, por isso Nero, por isso tantos Domiciano e tantos do passado odiavam a igreja, por isso nos odeiam hoje. Porque odiar um povo tão ordeiro? Porque odiar um povo que só faz orar? Gente, o que nós temos para que o mundo nos odeie? O que nós fazemos para que o mundo nos odeie? Nós somos odiados por causa de Cristo. Jesus disse: sereis odiados pelo meu nome. Isso para mim é um privilégio. Ser odiado pelo nome do Senhor.
Amém? Sei agora? Glória a Deus. Louvado seja o teu santo nome, Senhor Jesus. Pode levantar os elementos, por favor. Senhor, Deus Santo, eterno e poderoso Pai, eis aí o pão e o suco de uva feito por mãos humanas. Acho que na noite de hoje declaramos, ó Deus, em memória de Ti, que é o Teu corpo e o Teu sangue, que possamos, ó Pai, cearmos juntos, como uma família, como os Seus filhos, como os Seus servos, para que o Teu nome venha a ser glorificado sobre a terra. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém e amém. Podem distribuir. Enquanto isso, o Ministério do Louvor estará louvando, junto com toda a igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Minhas lamparinas Glória a Deus. estão acesas, Glória. só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas e estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Minhas lamparinas Estão acesas. só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Vamos orando. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata.
11, a partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Podem comer. Glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Semelhantemente também, Amém, Senhor. depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Podem beber. Aleluia. Porque todas as vezes que comerem do pão e beberem desse cálice, anunciará a morte do Senhor, Aleluia. e até que Ele venha. Amém. Tem fogo nos olhos. Fogo nos olhos. Não imaginava que era lindo assim. Que era lindo assim. Meu noivo esperado. Eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Pode morar aqui. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Que era lindo assim. Meu noivo esperado. Eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Pode morar aqui. Você está com a oportunidade nessa hora, irmão, de ofertar na casa do Senhor. O diácono Márcio vai estar passando com o envelope. Você que deseja ofertar, é só levantar a sua mão que ele vai até você. Se você deseja estar dizimando também, levanta a sua mão. E assim que você tiver o seu dízimo, você vem até o altar para o pastor orar. E assim que você tiver a sua oferta, você pode vir aqui na frente e depositar nesse cesto. Amém, queridos? Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando, vem, Vamos dançar. Maranata. Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata. Maranata. Tem fogo, tem fogo. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Que era lindo assim. Meu noivo esperado. Eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Pode morar aqui. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Que era lindo assim. Meu noivo esperado. Eu abro a minha casa. Pode morar
pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. E rasga os céus e desce. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce. Eu quero te aproveitar, queridos, te convidar para quarta-feira, o culto de quarta-feira. A pastora está ministrando neste mês de janeiro. Todas as quarta-feiras a pastora estará ministrando a palavra do Senhor. Às 8 horas você é nosso convidado. E você que ouviu a pastora falando dos projetos, do trabalho, para você se envolver na igreja, quando acabar o culto, se você frequenta a nossa igreja, se você já foi apresentado, se você tem esse desejo de trabalhar, Renata, eu quero trabalhar em algum lugar, me procura, que eu vou te dar trabalho, vou te encaixar em um projeto de visita, de louvor, de portaria, de mesa de som, de mídia. Trabalho que não falta na casa do Senhor. Se você quer trabalhar, me procura, que eu vou ver, conversar com você, conversar com a pastora e ver aonde a gente pode aproveitar o seu talento, a sua mão de obra para o reino do Senhor. Amém? Vou chamar a irmã Renata para estar orando pelas ofertas e pelos dízimos. Estenda a sua mão para cá, um ato de fé. Deus, nós queremos te agradecer, ó Deus, por tudo que foi feito nesta noite. Pela tua presença maravilhosa na tua casa, sobre as nossas vidas. Eu te louvo, Senhor, porque nós nem merecemos, mas tu és tão bom para os teus filhos. Deus, eu te agradeço pelos dízimos e ofertas dessa noite. Pai, abençoa a tua casa, abençoa o teu povo, abençoa os teus filhos, ó Deus. Supra as necessidades, que nada venha faltar. Prospera na vida, Senhor, do teu povo. Abençoa aqueles que deram e aqueles que não puderam dar. Vai, Senhor, abençoando, guardando, livrando de todo o mal a tua casa, os teus filhos. Toma essa igreja nas tuas mãos. Toma os pastores, toma os ministérios. Prospera, Deus, na tua casa. Essa é a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a presença de todos os visitantes e chamar a Sara aqui no púlpito. Sara e a Ângela vão estar sendo apresentada para a igreja. Se você deseja também, é só falar com a pastora. Nos cultos de Santa Ceia, nós estamos apresentando os novos irmãos. Queridos, Ângela já tem um tempo vindo aqui para a igreja. Ângela tem sido uma bênção para as nossas vidas. Ângela tem sido realmente enviada por Deus. Nós cremos que a família dela vai estar aqui. Nós cremos que muitas coisas o Senhor vai fazer na vida dela, através do que ela vai fazer nesse lugar, do trabalho, da disponibilidade do coração. Então eu quero apresentar, ela já tem um certo tempo. Eu disse, Ângela, vê se é isso mesmo que você quer. Fica tranquila, tenha paz, não precisa ter pressa, mas no tempo certo você vai ser apresentada. Você já está no corpo, porque nós já oramos por você. Agora decida com calma,
ela não mora aqui em Cosmo, então eu deixei ela bem à vontade para ela decidir. E ela decidiu, e hoje ela está aqui, decidiu caminhar conosco. E eu queria que você aplaudisse ao Senhor pela vida dela. Abraça, recebe, em nome de Jesus. Esta aqui é Sara, a igreja já conhece. Minha nora também, por extensão, nora da Carla, né? Minha neta, estamos recebendo. A família está recebendo Sara. Estão com projetos de casamento. Então, Sara está vindo também para estar junto com o Jean Carlos, para estar também no Ministério de Louvor, porque ela já pertencia ao Ministério de Louvor, é crente desde a infância, o pai, a mãe, a família. Nós estamos recebendo Sara com muita alegria e a família está aumentando, né? Então, nós vamos orar por elas. Senhor, abençoa, Deus querido. Nós oramos, Senhor, agradecendo a Ti pela vida da Sara, te pedindo a Deus que Tu venhas inseri-la nesse ministério, que ela venha, Deus querido, ser abençoada. Nós recebemos também no Ministério de Louvor, fazemos essa transferência, ó Deus querido, para que ela seja uma bênção neste lugar. Que todas as coisas Tu venha providenciar para o casamento, que Tu venha tomar, ó Deus querido, que Tu venhas tomar a vida deste casal nas Tuas mãos. E oramos também pela Ângela. A Deus, nós Te pedimos, fica, Senhor Jesus, com a Ângela. Dá experiências a ela, que ela venha ter sonhos de revelação. Senhor, eu profetizo um crescimento espiritual na vida dela, porque, meu Deus, Tu fez um milagre para que ela estivesse aqui conosco. Um milagre aconteceu, ela voltou para Cristo nesse lugar, foi abençoada, recebeu a palavra. Senhor, decidiu caminhar em santidade junto com esta igreja. Nós, ó Deus, celebramos a vida de Ângela, Senhor, porque Ângela é mais um fruto que estamos colhendo das orações da igreja, da intercessão da